Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Sinapse Criativa. E o formato do vídeo de hoje é um pouco diferente. Vocês viram que nas últimas 2 a 3 semanas eu estava gravando um vlog, mostrando a minha rotina, mostrando as minhas dificuldades e facilidades sendo TDAH, né? E fazendo várias coisas na vida profissional e pessoal. Mas hoje eu quis trazer um vídeo diferente para vocês, porque hoje eu vou contar uma coisa que eu nunca contei sobre o meu diagnóstico. Se você tá aqui no canal faz um tempo, apesar de a gente ser um canal pequenininho, já sabe que eu fiz um vídeo sobre o meu diagnóstico, como foi o meu processo de aceitação, como eu lidei com tudo isso sendo tão nova, né? Se você ainda não sabe, eu sou TDAH, então eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu fui diagnosticada aos 16 anos de idade, que já é considerado um diagnóstico tardio para TDAH. E hoje eu vou conversar com vocês sobre um ponto específico que eu tive que passar antes de ter o diagnóstico de fato do TDAH. Mas antes da gente começar esse vídeo de fato, eu queria muito pedir para você me seguir no Instagram. O meu perfil é o @sinapsecreativa_tdh. Se você não veio de lá, vale a pena você visitar. Eu compartilho muita coisa legal lá sobre o universo TDAH e é um modo também da gente ficar muito mais próximo do que aqui no YouTube. Mas bora começar o vídeo. Eu já comentei com vocês que eu fui diagnosticada aos 16 anos, então já é considerado um diagnóstico tardio no caso do TDAH. E eu fui diagnosticada com TDAH meio sem querer. Então, resumindo um pouquinho da história para quem não conhece, eu fui diagnosticada aos 16 e, na verdade, eu cheguei até o neurologista por uma queixa de dores de cabeça. Então, nessa época eu estava no colégio, estava vivendo o auge da adolescência, a gente não tem hábitos saudáveis, a gente não dorme direito, eu não ingeria muito líquido, muita água. Então, eu tinha uma série de problemas de saúde ligada aos meus hábitos ruins. Por N motivos, eu estava na fase de prestar vestibular, eu estava fazendo cursinho, fazendo teatro, milhões de coisas que adolescente gosta de fazer e passava finais de semana também fora de casa. Então, vocês devem imaginar que esses hábitos ruins ligados à falta de tempo e falta de cuidado geram problemas. Então, eu achava que as minhas crises de enxaqueca, que as minhas dores de cabeça eram ligadas a isso, falta de hidratação e hábitos ruins. Pois é, eu estava completamente enganada, tá? Eu cheguei até um neurologista por conta dessas dores de cabeça. E aí, quando eu comecei a relatar os meus sintomas que vinham em conjunto com as dores de cabeça, eu fui diagnosticada, assim, logo de cara com depressão. E foi um baque, foi um balde de água fria, assim, porque na época a ideia que a gente tinha sobre depressão era alguém deprimido, triste, caído, que não fazia nada. É aquele estereótipo falso que a gente sabe que as pessoas ainda têm lá no fundo sobre alguém que tem depressão. E a gente sabe que hoje em dia, às vezes, a pessoa tá com um sorriso no rosto, a pessoa é completamente funcional, mas mesmo assim carrega esse peso, né? Então, hoje em dia, nós já sabemos os demais sintomas da depressão que pode causar, entre eles sintomas físicos como falta de apetite, excesso de sono, falta de libido ou excesso de libido. Então, tem muitas coisas que permeiam o transtorno depressivo, né? E os graus desse transtorno também. Então, quando eu cheguei no neurologista, eu fui diagnosticada logo de cara com depressão e foi isso que eu comecei a tratar no início. E aí, neste exato momento que eu recebi o diagnóstico de depressão, eu comecei um tratamento medicamentoso e a terapia. Estava fazendo efeito, eu estava conseguindo me colocar quimicamente no lugar, mas faltava algo, porque muitas das minhas sensações e dificuldades não eram sanadas com a medicalização e também com a terapia. Eu precisava de algo a mais. Foi aí que o médico me deu um segundo diagnóstico, que ele acreditava que eu poderia ser TDAH pelos meus relatos de falta de concentração, com um transtorno de ansiedade, e aí tudo começou a ficar muito confuso na minha cabeça, porque a depressão eu até sabia o que era, apesar de não acreditar que eu tinha, e aí vinha um segundo diagnóstico logo de cara, que era o TDAH. Então, para mim não fazia sentido nenhum como é que de uma adolescente saudável, curtindo a vida e super animada, super ativa, eu passei a ter 2 problemas de característica mental. Como assim, né? Então, nesse período foi muito difícil para mim porque eu não conseguia falar para ninguém isso. Minha família também não entendia.
não por maldade, por falta de apoio, mas são de uma geração que não acredita muito em transtornos mentais e que não valida se aquela tua doença, se aquele teu transtorno não aparece fisicamente no exame. Então foi uma barreira muito grande para mim até eu conseguir aceitar que eu estava com depressão e que eu era TDAH. O diagnóstico demorou, já contei para vocês em outros vídeos, foram meses de diagnóstico. Então eu passei por neurologista, por psiquiatra, fiz acompanhamento com um pedagogo, fiz acompanhamento com um psicólogo e nesse momento eu precisava de uma resposta, porque eu tinha convênio médico, mas o convênio médico não cobria, eu não sabia dos meus direitos e fazer isso pelo SUS demoraria muito. Na época também não tinham meios mais rápidos de se fazer pelo SUS como tem hoje, que são os encaminhamentos médicos. Então foi meses de dúvida e meses de sem saber o que fazer. Mas aí tudo isso passou, eu fiz a terapia, consegui o diagnóstico de TDAH e parece que nesse momento que eu consegui o diagnóstico do TDAH, eu esqueci a depressão. Comecei a tratar o TDAH, terminei o tratamento, fiz o desmame com a depressão, né, com a medicação para depressão. E aí muitas coisas na minha vida mudaram, eu tive algumas decepções muito grandes e que isso desencadearam uma crise depressiva enorme após os 18 anos. Então, dos meus 18 aos meus 22, praticamente, eu convivi todos os dias com a depressão e eu convivi todos os dias com o TDAH. E aí, tornar a depressão tua companheira nesses momentos era pra mim como se eu não tivesse chão no meu pé. Ninguém entendia. Quanto mais eu falava do que eu tinha, mais as pessoas se afastavam. Então, o que eu fiz? É algo que vocês não devem fazer, algo que hoje em dia, graças a Deus, parece que a mídia tem comentado mais sobre os transtornos mentais, tem comentado mais sobre esse Setembro Amarelo, né? Eu tô fazendo esse vídeo por conta disso também, porque a gente tá próximo ao Setembro Amarelo e eu queria compartilhar um pouquinho da minha dor com vocês. Então, o TDAH, com o tempo, eu fui aprendendo jeitos de lidar com ele. Era quem eu era desde criança. E apesar das dificuldades, eu consegui entender ele, sabe? O TDAH explicava muito do meu jeito, explicava muito dos meus tiques, explicava muito da minha desorganização, da minha falta de foco. Então, apesar de me incomodar, apesar de ser algo novo, e eu ter conhecido o TDAH só quando fui diagnosticada, eu conseguia lidar com isso. Mas a depressão não, porque a depressão, junto com o TDAH, me tornava uma pessoa completamente apagada, completamente sem brilho, algo que eu nunca fui na adolescência. Então, eu sentia muita diferença, muita distância entre a Ellen dos 20 e tantos anos e a Ellen dos 16, 17. Foi uma mudança muito radical para mim. E ver que não tinha ninguém em volta que acreditava nisso, ou que dava o devido valor, que dava o devido peso à minha dor, foi um processo muito difícil. Foi aí então que eu consegui lutar com unhas e dentes para conseguir sair dessa depressão. Então eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a trabalhar, tinha várias outras atividades que eu consegui colocar na minha rotina, que conseguiam tirar a minha cabeça, conseguiam tirar o foco que eu tinha nesse processo depressivo. Mas uma coisa que me ajudou muito, que eu não sei se eu comentei em algum vídeo com vocês, eu comecei a trabalhar com alunos que tinham transtornos de ansiedade, transtorno depressivo, que tinham coisas parecidas comigo, e olhando o problema deles, e olhando a dor deles, e ajudando eles, eu consegui entender um pouco mais a minha dor. Não é que doía menos, mas eu entendia mais quando ela aparecia, eu conseguia lidar melhor, eu conseguia entender que nem tudo de errado que acontecia à minha volta era minha culpa, porque eu prestava atenção no outro. Quando a gente tá com problemas muito grandes, quando a gente tá assim, fora da casinha, né, que eu brinco, é difícil a gente conseguir olhar para dentro, é difícil a gente conseguir olhar nossa dor e ser paciente com nós. Então, trabalhar nesse local que eu trabalhei com esses alunos me fez enxergar que eu tinha uma chance e que eu poderia me curar daquilo, ou eu poderia deixar aquilo sob controle e que eu tinha muito pela frente, né? Então, eu tô fazendo esse vídeo porque apesar de vocês me verem sempre no perfil feliz e de eu contar as minhas experiências aqui, até às vezes de um jeito mais engraçado, e de falar que eu superei muita coisa, eu superei todos esses desafios do TDAH
passando pela depressão. E eu tive, não foi um episódio depressivo, eu tive 3 a 4 anos de um episódio longo de depressão, que teve várias fases, vários auges, e eu acredito que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, só sobre a minha depressão de fato, para que vocês tenham consciência de que a gente tem que pedir ajuda, de que a gente tem que tratar, e que não importa o método que você vai usar e qual é o remédio que funciona para você, mas que a gente tem que tentar dar um jeito nisso. Eu tentei todos os jeitos possíveis, eu tentei medicalização, eu tentei animais de estimação, eu tentei contar para as pessoas, o que não deu muito certo na época, hoje em dia o pessoal é mais receptivo. Eu tentei tudo que eu podia, mas o que me tirou realmente do buraco era ver pessoas que estavam passando a mesma coisa que eu, entendê-las e fazer essa rede de apoio. É por isso que em todos os vídeos que eu comento aqui no canal, toda vez que eu tô nos stories do Instagram, eu valorizo a rede que a gente criou, essa rede de apoio, sabe? Por mais que a gente não se conheça pessoalmente, por mais que esses vídeos sejam vídeos de internet, que nem muita gente fala, é muito legal saber que tem alguém aí do outro lado que entende direitinho o que você passou. Então é por isso que eu faço tudo isso que eu tô fazendo hoje, porque tem muito significado pra mim, e se eu conseguir passar por essa tempestade, eu tenho certeza que você também vai passar. Então, eu tive esse diagnóstico da depressão, TDAH, aprendi a lidar com o TDAH, mais na base de técnicas, usei medicação por um tempo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando só desse processo de medicalização e como foi, né, o início de eu tomando os remédios, que foi também um quadro bem engraçado na minha vida, assim, foi como se tivesse ligado um botão em mim. Então, os remédios tiveram muito efeito no meu TDAH. E da depressão, eu consegui sim continuar com as terapias. Então, um dos remédios que eu costumo falar é que a terapia me acompanhou por esses longos anos e foi um divisor de águas para entender quem eu era e o que causava esses episódios em mim. Eu sei que é um pouco polêmico o que eu vou falar, mas a depressão em geral não tem cura, a gente tem controle dela, né? Então, no fundo, a gente sempre sabe que tem alguma coisinha lá, algum sinalzinho. Mas hoje em dia, sou eu que estou no comando e eu não passo mais por aqueles problemas que eu passava, mas uso eles como exemplo. Então, eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Eu tenho gatilhos que me lembram da minha pior fase. Então eu tenho cadernos, eu tenho diários e eu tenho objetos que me lembram daquela fase. E aí cada vez que eu olho esses objetos, eu lembro de onde eu estava, o que eu sentia. E aí hoje em dia eu faço tudo e eu luto o máximo que eu posso para nunca mais voltar para aquela fase ruim. Eu sei que a adolescência é uma fase crítica para muitas pessoas, com as mudanças hormonais, os ciclos sociais. Mudar do colégio para a faculdade são muitas mudanças nessa idade e que deixam a gente mais propício a desenvolver esses problemas mentais. Mas com tudo isso, tem pessoas que têm predisposição genética a desenvolver a depressão. Então, se você está se sentindo assim, procure ajuda, procure um médico, procure alguém que você consiga falar, que você consiga desabafar de fato, porque a gente enfrentar esse processo sozinha dói mais do que a depressão em si. E só para falar um pouquinho dos meus sintomas físicos que eu tinha, que me levou ao diagnóstico de depressão, eu tinha falta de apetite, então eu quase nunca lembrava de comer. Eu comia muito pouco durante essa idade e eu pesava 40 quilos aos 18 anos. Não era doente, nada, eu fazia dança, fazia esporte, então eu tinha uma vida animada e eu achava que esse peso era por conta da correria que eu tinha. Então eu tinha falta de apetite, eu tinha muito sono, eu poderia dormir 15 horas seguidas que eu ainda continuava cansada. Então era muito cansaço, cansaço físico, cansaço mental, o tempo todo. Libido não teve alteração, mas em questão de comportamento, então eu era muito emotiva com tudo. Então ao mesmo momento que eu estava amando uma coisa, eu estava odiando ela. Então era muita raiva, muito amor, muito ódio, tudo muito aflorado. E em contrapartida com o TDAH isso também era aumentado, então era uma confusão mental, eu era muito irritada nesse período. Além disso, eu era muito intensa, já sou intensa pela minha personalidade, pelo meu TDAH, e aí a depressão só acentuou isso. Fora isso também, se eu era exposta a situações que eu ficava muito nervosa, ou ansiosa, ou com medo, eu tinha manchinhas na pele, como se fosse uma alergia, um processo de alergia,
E isso foi devido à ansiedade, mas também à depressão. Então, é mesmo que as pessoas achem que esses sintomas são físicos, mas são completamente ligados ao nosso estado mental. E foi a partir desses sintomas físicos que eu consegui o meu diagnóstico, consegui tratamento, que eu consegui atenção. Então, eu sou muito grata a esse médico que eu fui, porque ao invés de olhar só uma dor de cabeça adolescente, só de olhar uma enxaqueca de uma menina que estava passando por mudanças hormonais, ele conseguiu enxergar algo a mais dentro de mim e ele estava certo. E a partir daí eu consegui me entender, depois que eu tive o diagnóstico na mão ficou um pouco mais fácil. Não foi fácil o processo de aceitação, mas foi um caminho, já foi algo que eu tinha. E o melhor, e eu acho que mais legal, é que durante esses anos eu sofri bastante, mas isso fez com que a minha família abrisse os olhos para os transtornos mentais. E aí agora quando eles têm outros familiares que têm isso, ou outros amigos que passam por essa situação que eu passei, eles olham com um olhar diferente, não só com dó, mas sim com paciência, com amor e com compaixão. Então, às vezes, a nossa luta desperta algo bom nas pessoas. Então, eu costumo achar que tudo tem um motivo. Então, hoje em dia, eu consigo valorizar o momento ruim que eu passei, porque eu tô do outro lado, né? Mas se você ainda não chegou lá, fique tranquilo que você vai chegar e é sempre bom ter pessoas perto de você, mesmo que seja pessoas assim como eu, que tá de forma digital, a gente precisa desse apoio. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria só trazer um pouquinho desse lado do diagnóstico, porque apesar de eu falar sempre que superei, que tenho tudo sob controle, e às vezes a gente tem dias ruins, né? Mas eu queria falar um pouco sobre o diagnóstico meu da depressão e do TDAH. Eu quero trazer mais vídeos sobre esse assunto, porque eu acho que vale a pena dividir com vocês. É o relato de alguém que chegou do outro lado, não é um relato fantasioso, é alguém que está lutando todos os dias para ser melhor e que não foi um processo rápido, mas é o relato de alguém que está aqui hoje e que pode falar para vocês com certeza que essa dor passa. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Me segue nas redes sociais, o meu Instagram é Sinapse Criativa TDAH. Se você tem uma história parecida comigo, se você quer me contar o que você está passando, coloca aqui embaixo nesses comentários, porque eu vou gostar muito de saber. E é isso. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal também. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!